do mundo. Você pode dar glória a Deus? Então essa é a primeira festa. O amor de Deus inclui a todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas a salvação é para todo aquele que nele crê. Vai se ver com Jesus, foi ele mesmo que falou. Então tem que passar pela festa da Páscoa, reconhecer o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí vem o Pentecoste. O Pentecoste é o derramado do Espírito. Joel 12, capítulo 28, que nós vamos estar falando nesta manhã, declara assim: porque nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até mesmo sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Joel 2, capítulo 28. E o Pentecostes é a manifestação do amigo, o Consolador, o Espírito Santo, que vai trazer Deus. Repita comigo: Deus é o doador, Jesus é o batizador, e o Espírito Santo, o amigo, traz os presentes, que são os dons espirituais e o fruto do Espírito para a igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então você aceita Jesus, aceita o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Aí vem o Pentecostes, você vai conhecendo e prosseguindo e conhecer o Senhor. Você conhece os dons espirituais que estão escritos lá em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e o 13. E logo depois vem a festa do tabernáculo. Então, tem que aceitar Jesus, mas tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, para que ele possa tabernacular nos céus. Está entendendo? Então, o Verbo se fez carne e tabernaculou. E assim como ele desceu para vir aqui à terra e habitar entre nós, ele voltou, conforme João capítulo 14. Eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver estejais vós também. Amém? Então, a festa das trombetas é a última festa, a penúltima festa. E aí o Senhor veio para arrebatar a sua igreja. Aleluia. E será uma festa linda. Primeiro, Paulo declara que nós, se estivermos vivos, nós veremos. Se morreu gente por aqui, a pessoa vai ressuscitar daqui. E nós veremos essa pessoa subir. O mar vai dar os seus mortos. E a gente vai ver. E a Nova Jerusalém, você vai ver uma cidade descendo dos céus. E depois nós seremos arrebatados. Aleluia, glória a Deus. Eis que eu derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. Diga, sobre toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado em algumas pessoas, de forma específica. Deus levantava um profeta, levantava um libertador, como Deus levantou Moisés. Ele levantava um rei, e essa unção era derramada sobre essas pessoas. Não era sobre todos, mas agora Deus está prometendo que Ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E Ele vai declarar: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, não tem uma época mais propícia do que essa para esse derramar do Espírito Santo. Nunca teve uma geração tão longe de Deus, tão promíscua. Nunca teve uma geração que eu acredito que, se o pessoal de Sodoma e Gomorra estivesse aqui, colocaria a mão no queixo e dizia assim: não é possível isso. Nunca teve uma geração. Às vezes você passa por crianças, que bom ver essas crianças aqui louvando ao Senhor, profetizando. Isso é maravilhoso. Mas se você sai na rua, essa semana passada eu estava passando pela rua e duas crianças começaram a discutir, e o menino foi falando tanto palavrão, tanta coisa que compungia o meu espírito. E passava o Senhor ao lado e disse assim: o que é que está havendo com essa geração? Nunca houve uma geração tão atacada por Satanás como essa geração.
Mas sempre que isso ocorre, quando Faraó queria matar todos os primogênitos, atacando, matando, falou para as parteiras cifrar e pular: olha, quando for menina, deixe livre, se for menino, mate. Então Deus levantou a Moisés com poder e grande glória. Amém? Quando Herodes quis matar a Jesus, as crianças, a palavra é clara que Deus protegeu aquelas crianças, protegeu a João Batista, aquele que preparou o caminho. E houve aquele momento que logo depois houve o derramar do Espírito, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a geração, irmãos, do derramar do Espírito Santo. Às vezes eu ouço nada contra, eu ouço irmãos falando assim: Senhor, dá uma porção dobrada. Não, nós não somos a geração da porção dobrada, nós somos a geração do derramar do Espírito. E quando Deus derrama, Ele não coloca medida, não é porção dobrada, Ele não coloca medida, é sem medida. Eu morava no bairro de Paulo da Lima e minha família, praticamente, nós fomos dos primeiros moradores daquele bairro. E a gente tinha que pegar água numa fonte que uma senhora desceu a ladeira, o nome dela era a Dona Coló. E eu me lembro, eu era garoto. E aí a gente descia. Nós, menores, descíamos com meia lata, botávamos um pedaço de madeira e descíamos para trazer a água. Meus irmãos maiores era a lata de gás. A geração nova não sabe o que é isso, mas o pessoal das antigas sabe o que eu estou falando. E a gente descia para pegar. Mas de quando em vez, o governo mandava um carro-pipa. E algo me marcou naquela época, porque tinha gente que ia com aquelas panelas brilhando, que lavava no rio com areia, com aquelas panelas. Nós íamos com as latas. Mas tinha um vizinho que ele levava, ele fez um carro de mão e ele botava um túnel. E fazia aquela fila. E as pessoas ficavam reclamando e dizendo assim: não é justo, eu estou vindo com a panela, eu estou vindo aqui com a lata, e esse veio com um túnel. E o rapaz que sempre ia levar a água dizia assim: se ele trouxe o túnel, ele vai levar o túnel. O que é que eu e você aprendemos? Se você for para esse derramar com a caneca, vai encher sua caneca. Se você for com a meia lata, vai encher a meia lata. Se você for com a lata de gás, vai encher. Mas se você for com um tanque de 10, 20, 30, 40 mil litros, Deus vai encher. Porque é promessa dele que ele vai derramar. E se ele vai derramar, é sem medida. Não tem medida. Se você acha que já viu tudo do agir do Espírito Santo, você não viu nada. Porque aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu à nossa mente, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Irmãos, não sei se você tem acompanhado o que Deus tem feito no mundo. Na Nigéria, agora, em Angola, em Congo, irmãos nossos, a cada 2 horas, um irmão nosso é assassinado, você sabia? Nesses 3 países. Mas ainda assim, eles continuam dizendo que Jesus é o Senhor. Aleluia! Eles colocam as pessoas, mandam os crentes cavarem um buraco e logo depois a pessoa cava aquele buraco e ali ele desce com toda a família soterrada. E ainda assim, eles continuam dizendo que Jesus é o Senhor. Porque uma das coisas que você sabe que se você tem essa unção do Espírito, sabe o que é isso? É você declarar não só com sua boca, mas com seus atos que Jesus é o Senhor da sua vida. E essa vida aqui, por melhor que ela seja, ela passa, o mundo passa, é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor Jesus vai declarar que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós. Alegrai, porque é grande vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, hoje, a cada 2 horas, o irmão nosso é sacrificado. Em outros lugares,
tem água, eles mandam os crentes cavarem, fica só o pescoço lá de fora e a família assim. Aí aquele poço vai subindo a água. E aí vocês vão declarar, vão abdicar da sua fé, eles continuam ali, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. A unção do derramado do Espírito Santo, irmãos, necessário eu vi a irmã falando que pregou ontem, tem que redundar em paixão por almas. Se o dom que você usa, que Deus lhe deu, não redundar em salvação de almas, você está brincando com os dons. Tem que redundar em salvação de almas. Você tem paixão por aquilo que Deus tem paixão. O que move os céus é a paixão pelas almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você já parou para pensar isso, irmãos? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nunca houve uma geração que é tão atacada por Satanás, mas ao mesmo tempo que é atacada por Satanás, há uma declaração da parte do Senhor, é que Ele está levantando os seus com grande graça. Amém, irmãos? Nunca houve uma geração, irmãos, olha, e o ataque sempre é primeiro nos homens. Faraó fez assim, por que não matou? Não são as mulheres que geram, não é verdade? A lógica humana seria matar as mulheres e não os homens, não é verdade? Mas ele disse: não, mate os homens. Sabe por quê? Os homens são imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus está impregnada nos homens. A mulher é excelência da criação, mas o homem é imagem. Quando Adão abriu os olhos, ele viu Deus. Ele viu Deus. Então essa imagem e semelhança é atacada. Como o diabo não pode contra Deus, ele vai atacar aqueles que Deus ama. Pode olhar na época de Herodes, matar os meninos. Não foi matar as meninas, só os meninos. Por que esse ataque? Aí você vê mulher empinando moto na rua, você não vê. Homossexualidade começou primeiro, irmãos, com os homens. Bêbado, você não vê. Hoje você encontra a mulher bebendo, hoje você encontra a mulher tomando crack, mas primeiro Satanás ataca os homens. Depois, por sua vez, as mulheres são desvirtuadas. Não precisa ir longe, faça passe aí um renovo na sua cabeça e olhe para trás e você vai ver isso. Você vai ver isso. Então, o ataque de Satanás é contra os homens. Mas nesta manhã eu quero declarar, meu irmão, minha irmã, que você vai ver Deus levantando homens e mulheres com muita graça. Irmãos, eu desde a barriga da minha mãe, que eu sou evangélico, eu conheci a Jesus muito cedo, 7 anos de idade, eu me lembro da minha conversão. O pastor pregou e eu fui na frente chorando. Deus me deu direito, não é por jactância nem arrogância, mas é o direito que Deus me deu. As coisas do mundo nunca me atraíram. Nunca fui atraído para carnaval, nunca tomei uma bebida, para falar que não. Uma vez só que tomei um copo de cerveja, que a gente estava com bola na praia, não tinha água de coco, não tinha água, e aceitava muito, aí o pessoal disse: estou um pouco dá cerveja para nunca mais. Daqui. As coisas do mundo, carnaval, nunca me atraíram. Sempre essas coisas do reino de Deus que me atraíram. Com 16, 17 anos, eu entrei de férias, tinha férias atrasadas no banco, e o banco me liberou para tirar 2 meses de férias. Eu ganhei uma Bíblia lá na escola dominical, no concurso de textos bíblicos. Eu ganhei do irmão Felício, tenho essa Bíblia até hoje. E eu peguei, naquele período, resumi a Bíblia, comi a Bíblia, período de férias. Eu fui passar lá em Aracaju. Meu cunhado dizia: seu irmão está louco, ao invés de ir para a praia, conhecer Aracaju, andar para... Ele está trancado nesse quarto. Sabe por quê? As coisas do reino de Deus sempre me atraíram. Sempre me atraíram. E essa marca, eu fui criança, mas o que eu vi hoje não era comum. Se você acompanha a rede social e
aquilo que Jesus disse: onde tiver o vosso tesouro, aí está no seu coração. O que vai chegar no seu feed, as notícias que vão chegar, são as notícias que te agradam, porque quando você vê, olha, eles fazem a leitura dos nossos olhos. Tudo que você fala, o tal do Google, ou se seu celular estiver desligado, ainda assim ouve, e depois vai mandar: eu estou sonhando com um carro, não sei o que, você comenta com um amigo, daqui a pouco vai mandar um carro para você, vai mandar propaganda daquele carro que você falou. Então eles estão ouvindo tudo. Tanto é que quando eu vou aconselhar, eu desligo o celular e boto bem longe de mim, eu não deixo perto de mim, eu não deixo próximo, porque eles copiam tudo. Então, eu vejo, chega muito no meu filho, o que está acontecendo no mundo. Irmãos, a primeira vez que a minha esposa faleceu, mas a primeira vez que ela foi a Israel, ela passou na Holanda, e ela voltou chorando, disse assim: Eliel, eu nunca vi, a gente passava pelas ruas, e as mulheres dentro daqueles negócios de vidro, nua, dançando e oferecendo corpo ali. Durante o dia a gente saiu pela cidade para conhecer. O que a gente viu foi isso. Hoje Deus está fazendo um mover poderoso na Holanda. As pessoas estão saindo na rua declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, o que Deus está fazendo na Irlanda, dá um mover de Deus na Irlanda. Portugal, Espanha, Inglaterra, perseguição, mas Deus levantando o seu povo como nunca houve. A Europa, que era chamada cemitério das igrejas, hoje Deus está levantando o seu povo com grande força. Você vê crianças, culto infantil, criança falando em línguas, entrando no mistério, oh glória, ministrando sobre as pessoas. Sabe o que é isso? É o derramado do Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, não ficará ninguém de fora. É a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor. E todas as nações, como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher do poder de Deus, da glória do Senhor. Aleluia. Ah, irmãos, e nós somos a geração, eu volto a dizer, que nós recebemos notícias mais rápido pelo WhatsApp do que as mídias chamadas tradicionais. Ocorreu um negócio lá longe, um amigo seu que você manda notícia para você. De todo lugar do mundo você tem acesso. Se você tem Instagram, Face, ainda é mais rápido. Caiu um barranco, explodiu no céu, o pessoal posta logo. E nós somos a geração que a Bíblia declara, Jesus falou: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Então vai ser assim: tocou a trombeta, aí a gente vai ouvir a notícia, tocou a trombeta, aí nós vamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Essa é a geração do derramar. Filhos e filhas profetizarão. Você não vai ver filho batendo o pé para o pai e para a mãe. Você não vai ver filho dando palavrão. Seus filhos e suas filhas serão boca de Deus nessa terra. Pastor, mas eu estou olhando, não estou vendo. Mas no vale de ossos secos, Deus disse: profetiza. O que é que custa você falar? Eu não estou vendo, só está me dando dor de cabeça, eu não aguento mais. Deus está dizendo: profetiza, filho do homem. Abre a tua boca, mas os ossos estão sequíssimos, está cheirando mal. Deus está dizendo a você: profetiza. Quando você passar pela sua rua, essa rua é chamada Jeová Shammah. Deus está presente. Olhe para o traficante e diga: meu filho, Deus vai te salvar e vai me mandar lá para os países árabes, que você não tem nem nada. Deus vai me mandar para lá. Aquela moça toda indecorosa que passa na sua frente, e às vezes você olha assim e dá até de short. Profetiza: minha filha, você será a boca de Deus na terra. Libere a palavra. Libere a palavra, que a palavra liberada ela prospera e cumprirá o propósito de Jesus.
está fazendo uma obra gloriosa no Chile. Meu Deus do céu, minha filha, quando fez missões no filho do Chile, teve que ser expulsa. Ela fez a primeira caminhada para Jesus lá no Chile, e logo depois ela teve que sair, teve que ser expulsa do Chile. Deus está fazendo uma obra grandiosa. Deus está fazendo uma obra grandiosa na Argentina, no Brasil, irmãos. Eu fico tão feliz, porque eu sou dessa prática. Na quinta-feira passada, nós saímos para fazer 2 visitas à noite com os 4 jovens. Sabe que hora eu retornei para casa? Era 23 horas e 30 minutos. Porque quando a gente se deslocava de uma casa para outra, nós íamos encontrando pessoas. Parávamos para falar de Jesus. Parávamos para... E dizer, olha, Jesus está voltando. Depois você não vai dizer que não ouviu falar de Jesus. E as pessoas estão sedentas, irmãos. E nunca pergunte, eu posso orar por você. Diga à pessoa, eu vou orar por você. Dê um comando, porque o Espírito do Senhor está sobre ti. A Bíblia declara lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar aos pobres, para dar vista cego, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A unção do Espírito está sobre nós e nós, e tem que ser levado essa palavra. O livro de 1 Coríntios vai falar, os capítulo 12, quando a gente lê o texto, aí é separado por capítulos e versículos. Mas no original, não tem capítulo 12, nem capítulo 13, é uma sequência. E uma das coisas que a gente percebe, nós fizemos uma campanha, uma vez lá na igreja, que eu disse assim, nós vamos orar de 3 em 3 horas, por alguém que em algum momento na sua vida lhe machucou. Mas não é para orar, se eu apertar ele, apertar ela, não, é para você orar e abençoar. Amém. De 3 em 3 horas. Você vai programar o seu celular para de 3 em 3 horas você orar por essa pessoa. E quanto mais te perturbou, mais você ora por ela. Você vai orar por essa pessoa. Passados 4 anos, recentemente eu perguntei, mas eu não lembro da campanha que nós fizemos, só 2 lembraram. Tem alguma coisa errada, irmão. Sabe por quê? Amar é o supremo mandamento. Curar é maravilha, falar em língua é maravilha, interpretar é maravilha, evangelizar, de pastorear, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, glória a Deus, é aleluia. Mas o principal é o amor. É o amor. E Jesus, quando ele fala na oração do Pai Nosso, tem um momento assim que, olha irmãos, vale para analisar. Jesus diz assim, e perdoa as nossas. Eu gosto mais da versão que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair a tentação, porque a tentação é falar mal, irmão. Ligar para um amigo, entre aspas, e dizer, menino, menina, aquele fulano, aquela fulana. E Jesus disse assim, perguntaram para Jesus, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E semelhantemente a este, amarás ao teu próximo. Às vezes está dentro de casa e marido e mulher não são nem próximos, são inimigos, mas não oram pelo outro. É uma guerra desgraçada. Mas a pessoa tem os dons e para ela está tudo bem. São 9 dons, mas o fruto do Espírito também são 9. E começa, o primeiro deles é amor. Aí Jesus diz assim, olha, se você ama quem te ama, que galadão você tem? O camarada que sai em dúvida para roubar, ele se ama, irmão. O camarada que se reúne para tomar, usar drogas,
Eles se amam. E às vezes um dá para o outro. Mas Jesus está dizendo, que galardão tem? Os publicanos, os pecadores fazem a mesma coisa. Irmãos, esse dom supremo está esquecido. Mas ele tem que ser resgatado dentro da igreja. A última visita que nós fizemos, eu alcancei naquela noite com os jovens, os adolescentes, foram 35 pessoas. A gente parava assim. Olha, falamos, no meio da rua, tocando, cantando. Esse trabalho que o irmão faz lá no Paraguai, nós fazemos aqui. Eu gosto desse trabalho, irmão. E alcançando, tocando nas pessoas. E a última pessoa que nós fomos visitar, ela chegou e disse assim: Pastor Eliel, eu estou afastado da igreja, mas guardo todos os ensinos do Senhor. O Senhor nos ensina que a gente tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física. O Senhor nos ensina que a gente tem que ter uma reserva. O Senhor nos ensina, olha, lembra, eu lembro do seu primeiro terreno, eu obedeci o Senhor, comprei um terreno lá em Cajazeiro 2000, mas ali já fiz a primeira casa, o Senhor teve lá, orou, já tem a segunda, e agora essa casa aqui eu também já comprei. Eu ouço, os seus ensinos estão tudo guardados na minha cabeça, pastor. Naquela época o Senhor disse: irmãs, bora tirar a carteira de motorista. Às vezes seu marido não pode te atender, mas pega o carro, vai. Eu tirei carteira de motorista, agora já tenho carteira de motorista do caminhão. E eu só ouvindo ela, me alegrando. A gente tomou uma sopa, que ela fez uma sopa. Tomamos um suco. Aí na oração final, eu olhei para ela e disse assim: eu sei porque você está afastado da igreja. Ela olhou para mim. Eu disse: alguém da igreja te feriu e por isso você deixou a igreja. Ela começou a chorar. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, o cabeça é Jesus Cristo, mas nós somos o corpo. E aí você vai passando, puf, dá uma topada. Foi lá na unha, mas atinge o seu corpo todo. E igreja é assim. Tem pessoas novas que estão chegando e vem com todas as mazelas. E quem já está aqui há mais tempo não tem paciência com essas pessoas. E aí, ao invés de botar essa pessoa para se chegar, ela está sangrando e mete a vaca. Cadê o amor? E Jesus declarou: você tem que amar aquele que te persegue. Você tem que orar por aquele que te maldiz. A gente ora por quê, irmãos? A gente ora pelos nossos. No máximo, quando é crente mesmo, ora pelos. Às vezes, ele diz que ele não está nem aí com seus familiares. Agora, quem machucou a pessoa, e eu sei o que é lutar contra isso, irmãos. Aí você está num ambiente assim, eu estava há 2 semanas atrás num ambiente só de pastores. Aí chegou uma jovem senhora, e aí encontrou os 2 pastores e disse: oi, como vai? Quando essas jovens senhoras foi embora, aí um casal de pastores que atendeu disse assim: você viu? O marido dessa mulher, essa mulher era tão usado por Deus, mas ele caiu do adultério. Não quero isso não. Se eu estou no ambiente, eu não aceito falar que fale mal. Não quero ouvir. Aí o outro veio falar e disse: olha, se vocês continuarem a falar, eu vou sair daqui dessa mesa, que essa roda aqui não é de esclarecedor, não é de esclarecedor. Parece que aquele que não tem um dom que o outro tem, e esse casal falou, esse homem, essa mulher chegaram no local, olharam assim, abriu a igreja, aí a igreja explodiu e cresceu. Fica torcendo para o outro, ele não alcançou, ele torce para o outro cair. Eu desafio os irmãos, procure na internet banda candomblé, espiritismo, magia negra, eles se atacando. Procure e me mostre. Agora no reino tem muita gente se levantando, dizendo: em nome de Deus, vai cuidar da sua vida, não deixa a vida do outro. Vai orar, pastor, ore, Senhor, faz
Sabe por quê, irmãos? O supremo dom está faltando. Está faltando o supremo dom. Uma das coisas que Sem foi condenado, Sem não, Cão foi condenado, é porque o seu pai estava despido e ele chamou os irmãos vieram de costas e cumpriram a nudez. Você viu seu irmão pecando, Jesus disse, vai a ele. Não pode na rede social, não ande falando, não. Vai a ele. Se teu irmão te ouvir, você ganha o seu irmão. Se não te ouvir, chama os pastores da igreja. Se ele não quiser te ouvir, então deixa ele seguir o caminho dele. Você não tem nada com isso. Isso é você demonstrar amor. Isso é você demonstrar amor. Eu conheci um casal de empresários. Ele ainda hoje tem uma funerária lá no interior. E era maior. E o homem tinha uma casa de material de construção. Ele tinha uma casa de material de construção, viu ele prosperando no interior, aliás, não em todo lugar. Viu que está prosperando, aí o outro abre algo semelhante. Aí o camarada abriu também uma funerária. E ficou concorrendo. O marido evangélico ficou chateado. Mas a esposa dele é uma mulher de Deus. Ela disse assim: nós vamos passar e abençoar tanto a casa material de construção dele quanto a funerária dele. Aí o marido, eu não estou te entendendo, você está jogando contra a gente. Eu disse, não estou jogando contra, estou fazendo o que Jesus mandou. Começou a orar, passava por ali e orava, profetizava. O Senhor fazer ele prosperar, fazer ele crescer. Esse homem começou, o dono da material de construção começou a entrar em licitações no estado da prefeitura. Esse homem prosperou tanto, ele nem sabe disso. Porque aquela mulher, chegou um momento, sabe o que ele fez? Fechou a funerária. Deus deu a ideia àquele homem: faça um consórcio lá para Caxias, para ter um cemitério. Já me propuseram isso. Eu digo, quando eu for, olha a minha cara de preocupada. Porque vai ficar aqui cada um, se quiser, joga em qualquer lugar, porque eu já fui. Eu estou lá preocupado em preparar caixão, para pagar a taxa do cemitério. Não, vou investir oferta no reino, aleluia, glória a Deus. E esse homem tem prosperado tanto. Sabe por quê? A mulher dele disse para ele: não, nós não vamos amaldiçoar, nós vamos abençoar. Esse é o Evangelho de Jesus, irmãos. Esse é o Evangelho de Jesus. Uma pessoa te feriu, ore. Seu esposo te feriu, abençoe. Você é o mais lindo desse Brasil. Você está falando comigo mesmo? Ele não está querendo nada no trabalho. Você é o cara mais trabalhador que eu já vi. Profetiza! Sua mulher não quer fazer nada dentro de casa. Menina, você. Eu estou te achando tão ágil, Marluzinha. Sua comida está maravilhosa. Ela vai pegar assim. Profetiza. Não está te atendendo na hora do bem bom. Rapaz, eu estou cada vez mais apaixonado por você. Profetiza em nome de Jesus. Libera a palavra. O que é que custa liberar a palavra de bênção, irmãos? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Falar palavras negativas dá o mesmo trabalho. Dá um trabalho maior do que você falar palavra positiva. O que é que custa? Libere palavra de vida. Atrai o reino. O reino de Deus tem uma linguagem, irmãos. Jesus em João 6,63 diz: as palavras que eu vos tenho dito, elas têm espírito e vida. O que é que nós aprendemos? Toda palavra tem espírito, mas nem toda palavra tem vida. Você tem que liberar palavras que gerem vida. Vida na sua vida. Faça declarações de fé sobre a sua vida, sobre a sua família. Não olhe do jeito que está, olhe do jeito que Deus já vai fazer, não já está fazendo. Libere a palavra, porque a palavra prospera.
Derramareis, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, serão boca de Deus. Os velhos terão sonhos. Eu estou com 67, esse ano eu faço 68. E eu tenho muita coisa para realizar, irmãos. Tenho sonhos. Eu tenho um sonho. Deus vai me levar a Etiópia e a Somália. Porque num culto assim, o Senhor me deu a visão. Você vai lá. Num culto assim, eu vi a Etiópia e a Somália. Estava sendo ministrado. E quando estava ajoelhado orando, Deus colocou no meu coração. E Deus vai me dar vida de saúde, eu vou lá. Há um tempo determinado a todas as coisas. Eu vou estar lá em nome de Jesus. Amém. Os jovens terão visões. Essas crianças, os jovens estão aqui, verão coisas que você vai ver coisas que ninguém viu. Às vezes é uma ideia que vai mudar a sua história, vai mudar a vida da sua família, vai mudar a vida da cidade, vai mudar a vida de um país. Amém. Se você vai ter uma visão assim, Deus vai dizer, faça isso, aí você vai fazer. Agora, quando acontecer, honra o Senhor. Até mesmo sobre os céus e sobre as céus. Você já viu assim? Você já fez isso? Eu já fiz no passado. Esse daí já foi no tempo que até a gente olha assim, se a pessoa tem feito nada, aí cria uma atitude. Aí o Senhor está dizendo até sobre isso, você olha assim e diz assim, esse daí não vai para lugar nenhum. O Senhor está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito sobre os céus e sobre as servas. Não ficará ninguém de fora, irmãos. É a promessa. E aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel. Tem que dizer aquele que te motiva. Orar por aqueles que te perseguem. Profetizar. Mude a linguagem. Nós estamos em ano de eleição. Todo político é ladrão, não. Daniel era ladrão, José não era ladrão. Senta aqui. Tem homens e mulheres de Deus que Deus quer levantar, mas se você está dizendo todo político é ladrão, às vezes ele entra até lá com boa intenção e se torna um ladrão, porque você profetizou isso. O Brasil não dá certo. Irmãos, essa é uma terra que manda leite e mel. Eu amo meu país, eu conheço aproximadamente uns 30 e poucos países. O único lugar que Deus não me deu a oportunidade de ir é na Antártida, mas todos os outros continentes Deus me deu a oportunidade de conhecer. E quando às vezes eu vou na feira, lá em Boca do Rio, eu fico admirado. É tanta gente, é uma penca de banana, às vezes 5 reais, dependendo do dia, uma banana bonita. Você não vê isso em outros países, não. Jaca, jacadura, jacabole, manga espada, manga não sei o que, manga não sei o que. Essa variedade só nossa. Eu tenho ovelhas que estão em Portugal e dizem assim, pô pastor, uma manga aqui é 5 euros. Uma manga é 5 euros. Nós somos privilegiados. Tem banana, é banana rica, é banana da terra, é banana da maçã, é banana da prata, é banana não sei o que, só aqui. Laranja, é pera, laranja com bico, seu bico, não sei o que, só aqui. Nós somos um povo, a nossa terra, nós somos um povo abençoados pelo Senhor. Agora você tem que mudar a linguagem. Tem que atrair o rei e praticar a linguagem do amor. Praticar a linguagem do amor. E Paulo vai declarar, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como metal que soa. Eu sou como um sim que digo. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu tivesse toda a riqueza, distribuísse com os pobres, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Mas havendo línguas, cessarão. Você não ouve falar mais de latim. Você não ouve falar de latim. Você não ouve falar mais de aramaico. Você não ouve falar línguas que passaram.
não existem mais. Mas a linguagem do amor você sabe, você entende. Você pode chegar em qualquer lugar do mundo sem saber dar uma palavra. A língua mais difícil de falar do chitoês. Você não sabe uma palavra, mas se você chegar lá cheio de amor, as pessoas vão entender e vão ver isso. Aleluia. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo do derramar. E que Deus quer usar a sua igreja com grande poder e grande glória. Amém? Amém. Aleluia. Se puder ficar em pé. No livro de Atos, capítulo 2, a palavra declara que Pedro se levantou para pregar e naquele dia 3.000 almas se converteram. A igreja do Senhor, eu já ouvi muito isso. Não, a igreja é pequena, mas tem unção. Igreja grande, as pessoas se dispersam. Não, é a maior mentira de Satanás. Eu acreditei nisso durante muito tempo. A igreja de Jesus já começou grande, 3.000. Depois, Atos 4:4, 5.000. Depois, uma multidão que ninguém podia contar, você está aqui. E a Bíblia declara que havia comunhão entre eles, no partir do pão. Eles eram reconhecidos como cristãos, porque Jesus brilhava na vida deles. Amém? Amém. Glória. Meu amado, você conhece... É rapidinho. Tem alguém que estacionou um carro aqui na garagem da